Finalmente cheguei a um ponto na minha vida onde eu pensei, eu tenho que ter paz, eu não posso mais viver desse jeito. E uma das primeiras coisas que Deus me levou a fazer e que foi muito útil foi que comecei a fazer uma lista das coisas que roubavam a minha paz. Isso pode ser um bom para casa para você. Em outras palavras, percebi que quando eu não conseguia tudo do meu jeito, aquilo roubava a minha paz. Foi uma batalha de 5 anos tentando chegar ao ponto onde, mesmo não tendo as coisas do meu jeito, eu ainda conseguia ficar feliz. Vamos, não ria de mim. Quanto tempo você acha que você vai levar? Você só passa a conhecer a vitória quando não consegue as coisas do seu jeito? E ainda assim mantém uma boa atitude e confia em Deus. Sim, temos uma pessoa lá em cima, Billy. Bem, agora, obviamente, você ainda terá sentimentos, você vai gostar, ou vai achar que não gosta disso, e você pode sentir vontade de dizer um monte de coisas, mas nós não vivemos pelos nossos sentimentos. Deus nos dá o poder do Espírito Santo para nos ajudar a viver além de nossos sentimentos. Sabemos que somos mais que nossos sentimentos. Nós não temos que ser guiados pelo que queremos, pensamos ou sentimos. Podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Paulo exortou sobre a unidade. Ele disse que esta era uma questão de grande importância, que o povo convivesse pacificamente por amor ao Evangelho e como testemunho para as pessoas. Contendas. Alguns nem sabem o que é contenda, mas significa brigas, discussões acaloradas, desentendimentos, mas ouça, esta é a parte assustadora, é uma corrente de raiva. Sabe o que é isso? É quando as pessoas sorriem religiosamente umas para as outras e dizem a paz do Senhor. Então, nos bastidores ficam fofocando sobre a mesma pessoa. Paulo estava falando com 2 mulheres da igreja. Isso não é só para fora da igreja, é para dentro da igreja. E quando Deus nos chamou para começar o nosso ministério, que foi 10 anos depois de eu ter começado a ensinar a palavra, por 5 anos dei estudos caseiros, por mais 5 eu trabalhei numa certa igreja, para uma outra pessoa. E quando nós começamos o Ministério Joyce Meyer, houve 3 coisas que Deus falou comigo. Eu não sabia muito sobre as 3 coisas, mas elas provaram ser muito importantes em nossa vida. Ele me disse, tem 3 coisas que eu quero que você faça e abençoar o seu ministério. Seja uma pessoa íntegra. Nunca brinque com o dinheiro que chegar nas suas mãos através do ministério. Seja uma pessoa excelente, faça o que fizer com excelência. E mantenha a contenda fora de sua vida. Mantenha a contenda fora do ministério, como também fora do seu casamento. Quer saber? Eu preciso da unção de Deus quando eu subo aqui, porque eu não faço nada chique, sabe? Eu não canto como a Natália, eu não toco instrumentos. Eu falo por horas e horas e horas e horas e horas. Eu só falo. E eu tenho que ter a unção de Deus, se eu quiser manter a sua atenção. E você não pode ter a unção de Deus e ter contendas ao mesmo tempo. Agora ouça-me. Se você quer ter a unção de Deus em sua vida, não ouvimos o suficiente sobre a unção hoje em dia, mas é o poder e a presença de Deus em sua vida que faz as coisas funcionarem. Estão me ouvindo? O que estou fazendo aqui em cima, sabe? Sim, é um trabalho árduo do ponto de vista de todo o estudo e da oração que estão necessários com antecedência, mas quando eu chego neste ponto, isto já não é trabalho para mim, isto é fácil, eu gosto disso. Eu estou confortável aqui. Eu não sinto que estou fazendo um show, e isso é por causa da unção de Deus. A unção de Deus é descrita como o óleo.
e o óleo faz tudo fluir suavemente. Amém? Então eu estou implorando a você para manter a contenda fora da sua vida. Mantenha a contenda fora do seu casamento e fora da sua casa. Se você está envolvido no ministério, tem que manter a disputa fora do ministério, tem que manter a contenda fora da igreja. E há muito disso hoje em dia. Isso não é nada novo. Paulo lidou com isso na sua época. Era muito importante que as pessoas convivessem pacificamente. O Salmo 133 nos diz claramente, não é um salmo longo, mas nos diz que onde há unidade, a bênção e unção, unidade. Bem, era evidente, entre outras coisas, que Paulo tinha dito que havia divisão de algum tipo naquela igreja, sabe? E ele lidou com isso durante suas epístolas. Então eu estou fazendo hoje exatamente o que o apóstolo Paulo fez, e eu estou encorajando você e exortando você fortemente a tirar a contenda para fora de sua vida. Isso é algo no qual você precisa trabalhar. E ele lida especificamente com essas duas mulheres, e ele não apenas implora a elas para conviverem bem, ele as implora para não deixar seus próprios interesses dificultar a obra do Senhor. Ele pediu a elas para terem a mesma mentalidade. Você não encontrará duas pessoas que pensam da mesma forma. Então, o que ele estava dizendo? Não, duas pessoas nunca pensariam exatamente igual sobre todos os assuntos. Dave e eu somos tão diferentes. Ah, meu Deus! Por que Deus nos permite sermos atraídos por alguém que é tão diferente do que somos? Porque é exatamente disso que precisamos. Você se sente atraído por eles porque eles têm algo que você não tem. Eles podem fazer o que você não pode fazer. Todos nós temos personalidades diferentes. Onde você é fraco, eles são fortes. Onde eles são fracos, você é forte. E se os dois puderem ser um... Isso pode ser incrível. Às vezes Deus te deu o maior presente nesta pessoa que Ele trouxe para a sua vida. No entanto, nós passamos tanto tempo tentando mudá-las que nunca nos beneficiamos dessas diferenças. Bem, Dave e eu ainda somos tão diferentes quanto se pode ser, mas nós nos damos bem. Nos damos muito bem. Sabe por quê? Porque Ele me deixa ser eu e eu deixo Ele ser Ele. Amém? Vocês estão cansados? Por quê? Sou eu que estou fazendo todo o trabalho aqui? É incrível as coisas pelas quais você briga quando tem 30 anos. E quando você tem a nossa idade, eu olho para trás agora e penso, oh meu Deus, as coisas com as quais eu costumava ficar brava. E, sabe, agora eu só penso assim, eu não vou perder o meu tempo. Eu simplesmente não vou mais perder o dia da minha vida com coisas desse tipo. Que importância tem isso? Deixa eu me dirigir. Procure conviver bem, Ele pediu que elas tivessem a mesma mentalidade. Bem, ninguém pensa do mesmo jeito. Dave e eu discordamos, mas aprendemos a discordar de forma agradável e respeitosa. Vou dizer isso para vocês aqui. Só porque alguém não pensa do jeito que você pensa, que isso faz deles pessoas estúpidas. Eles têm direito a ter suas opiniões.
Por outro lado, você nem sempre precisa dar a sua opinião. Oh, estou tão fora do curso. Bem, nem tanto. Nós temos que aprender a escolher as nossas batalhas sabiamente. Não brigue por coisas pelas quais nem valem a pena você brigar. A paz não vai cair sobre a sua cabeça como lindas cerejas maduras caindo de uma árvore. Você tem que escolher a paz. A Bíblia diz em 2 lugares diferentes, em 1 Pedro e também nos Salmos, busque a paz, deseje-a e vá atrás dela. Comece a fazer uma daquelas listas que roubam a sua paz. E trabalhe com base a partir daí, porque Satanás, ele sempre arma para te deixar chateado. Você entende isso? Ele te conhece melhor do que você mesmo. Conheça a si mesmo. E veja, tipo, eu sei que se eu tiver que apressar ou correr para fazer algo, que eu vou apelar, sabe? Eu vou falar algo que eu não deveria falar, vou ficar brava com quem não deveria ficar. Então tenho que organizar minha vida de modo que não precise me apressar. Amém? Quantos de vocês sabem de algumas coisas que te fazem perder a paz? Ok, aí está, você tem algo para fazer quando chegar em casa. Eu amo isso. Paulo não apenas disse a essas 2 mulheres para se darem bem, ele encorajou a outras pessoas a ajudá-las a se darem bem. Então a questão é esta. Se você tem um amigo cristão que está com raiva de algo e te contou tudo sobre isso e sobre como está chateado com aquela pessoa, não fique sentado concordando com ele. Encoraje-o a revelar isso e a deixar ir, e então a perdoar e a lembrar que, vamos lá, lembrá-lo do quão importante é a paz. Você está me ouvindo? Às vezes, e sabe sim, eles podem não gostar, mas é isso que Deus quer que façamos, encorajar uns aos outros. Então, o pastor Mike é o nosso pastor personal, e literalmente isso é parte do seu trabalho. Nos ministérios Joyce Meyer, ele é responsável pela resolução de conflitos. Porque nós temos cerca de 500 funcionários e não há como 500 pessoas se darem bem, sabe? Não importa o quão espirituais elas sejam. E assim, quando há conflitos e eles não conseguem resolver, o pastor Mike é chamado. E então ele encoraja as pessoas a se darem bem. E se ele as encoraja muitas vezes e elas ainda não fazem isso, então nós as encorajamos a encontrar outro emprego. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer isso diretamente. Eu trabalhei muito duro para deixar alguém imaturo, uma pessoa não espiritual, entrar aqui neste ministério e começar a criar um monte de problemas e assim matar a unção que muitos de nós trabalhamos por tanto tempo para manter forte. E é tão incrível o problema que uma pessoa intrometida, fofoqueira, aquele tipo sabe tudo, pode começar.
E literalmente, se os conflitos não forem verificados em uma organização, uma igreja, ou uma família, ou num bairro, isso se tornará como um câncer. E a Bíblia diz que se você deixar isso continuar, vocês serão engolidos uns pelos outros. Sabe, se Dave e eu ficássemos brigando o tempo todo em casa, depois eu viesse aqui e tentasse fazer isso aqui não teria nenhuma unção. E te digo mais, eu prometo a você que eu nunca subirei neste púlpito com raiva de alguma pessoa. O que quer que esteja acontecendo na minha vida, eu vou resolver isso antes de chegar aqui e subir no púlpito de Deus e pregar a sua palavra ao seu povo. E para fazer isso, às vezes, como dizem, você precisa engolir alguns sapos. Não sei de onde veio esse ditado. Quem iria querer engolir um sapo, mas sabe. Você tem que ter humildade. Este não é o meu maior dom natural, sabe? E assim, como todo mundo, eu prefiro ter a última palavra, sabe, gente? Mas eu vou pedir desculpas mesmo, que eu acho que eu não estou errada, apenas para manter a paz. Para preservar a unção na minha vida, porque não existe nada mais valioso do que a presença de Deus em sua vida. Uau! O valor da unidade. Filipenses 4, do 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, e mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Desde que a sua moderação ou a sua razoabilidade serem conhecidas por todos, perto está o Senhor. Aqui aquela declaração novamente, o Senhor está chegando, o Senhor está próximo. Não fique ansioso por coisa alguma. Eu leio esta escritura com frequência e se eu começo a ficar chateada com alguma coisa ou começo a me preocupar com algo, eu me comprometi a memorizar esta escritura. Não fique ansioso por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica e com ação de graças, faça que seus pedidos sejam conhecidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus até a vinda do Senhor. Quando você começa a ficar chateado com algo, não importa o que seja, a primeira coisa a fazer é orar sobre isso. Não fale com um amigo sobre isso, ore por isso. Sobre tudo e qualquer coisa, você ora a respeito. É a paz de Deus. Ela virá. Eu amo estas escrituras. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Por nada. Regozijem-se no Senhor. E novamente eu digo, regozijem-se. Paulo escreveu isso dentro de uma prisão. E eu tive a experiência de estar na cela da prisão, onde ele realmente ficou, quando escreveu algumas das cartas. E ela não era sequer do tamanho de um banheiro, era muito pequena, sabe? Na verdade, eu penso que talvez ela tenha sido um pouco maior do que este púlpito, eu nem sei se era tão profundo assim. O chão sujo, eu não sei se isto é fato, você ouve tantas coisas, mas eu ouvi dizer que o lugar onde ele estava ficava no meio da cidade onde passava um esgoto. Então acho que ele pode ter ficado atolado até os tornozelos em algo que nem há como dizer, sabe? E ele falou, regozijem-se no Senhor. E novamente eu digo, regozijem-se.
O que realmente significa na prática quando ele diz regozijem-se no Senhor? Significa que quando você, se você pensa e mantém a sua mente sobre o que Jesus fez por você, e que ele está voltando em breve, voltemos para aquela mensagem de ontem que eu espero que grude em vocês e continue sendo valiosa, de que aqui não é o nosso lar. Nunca vamos conseguir ficar 100% felizes aqui, nem mesmo 100% contentes aqui, porque aqui não é o nosso lar, estamos indo para casa. O Senhor está vindo, Ele está voltando. Então não vamos nos preocupar com tudo que está acontecendo aqui o tempo todo, sabe? Vamos, algumas das coisas com as quais ficamos chateados ou ansiosos é apenas tolice se comparado com para onde estamos indo. E nós precisamos nos lembrar de sermos como a noiva que está se preparando para encontrar com o noivo. Se você não estava aqui ontem, não, espere até chegar à TV, é melhor. Regozijem-se no Senhor. Novamente eu digo, regozijem-se. Todos temos circunstâncias que não suportamos, sabe? Deixe sua razoabilidade ou deixe a sua moderação ser conhecida por todos os homens. Bem, por que ele está de repente agora no meio disso falando sobre moderação? Faça todas as coisas com moderação. O que isso significa? Significa não faça muito ou muito pouco de nada. Viva uma vida equilibrada. Obrigada. Você sabia que para viver uma vida equilibrada, você tem que manter suas prioridades na linha? E se você vai manter suas prioridades na linha, você tem que estar sempre endireitando as suas prioridades. Porque tiramos as coisas dos trilhos muito facilmente. Quão fácil é para nós começarmos a fazer muito disso e não o suficiente daquilo? Falar demais.
assistir muita televisão, gastar muito dinheiro ou gastar o dinheiro que não tem. Ou seja lá qual for o caso, ficar deitado no sofá demais, não descansar o bastante. Você tem que fazer algumas orações para viver uma vida equilibrada. E 1 Pedro 5,8, na Bíblia Amplificada, diz: seja equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, vaga como um leão, rugindo com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. O que isso está dizendo? Se você fica desequilibrado, é uma porta aberta para o diabo em sua vida. Ponto na minha vida onde eu pensei, eu tenho que ter paz, eu não posso mais viver desse jeito. E uma das primeiras coisas que Deus me levou a fazer e que foi muito útil foi que comecei a fazer uma lista das coisas que roubavam a minha paz. Isso pode ser um bom para casa para você. Em outras palavras, percebi que quando eu não conseguia tudo do meu jeito, aquilo roubava a minha paz. Foi uma batalha de 5 anos tentando chegar ao ponto onde, mesmo não tendo as coisas do meu jeito, eu ainda conseguia ficar feliz. Vamos, não ia de mim. Quanto tempo você acha que você vai levar? Você só passa a conhecer a vitória quando não consegue as coisas do seu jeito? E ainda assim mantém uma boa atitude e confia em Deus. Sim, temos uma pessoa lá em cima, Billy.